Essa palavra, conheçamos, eles queriam relacionar com os anjos que tinham chegado na casa de Ló. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Ele disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Versículo 8. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homem. Fora vou-las trarei, e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio até aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, o varão, sobre Ló, aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, os anjos, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e deixaram a porta. Versículo 11. E feriram de cegueira os varões, os anjos que estavam na casa de Ló, que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre desde o céu, e arrasou aquela cidade. Os homens de Sodoma e Gomorra cercaram então a casa de Ló e quiseram que Ló colocasse para fora os anjos, que eles não sabiam que eram anjos. Certamente viram a aparência daqueles homens que eram bem bonitos. E Ló disse para eles: eu tenho 2 filhas, eu vou trazer para vocês, vocês fazem elas o que vocês quiserem. Não. Você entrou aqui como forasteiro e agora é juiz de nós? Nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Espero que iriam se relacionar com Ló. Então os anjos saíram para fora e as mãos e feriram aqueles sodomitas de cegueiras. E eles se cansaram para achar a porta e não acharam. E os anjos saíram dali daquela cidade, juntamente com Ló, sua mulher e as 2 filhas. Então caiu fogo do céu e consumiu aquelas 2 cidades. Isso diz a palavra do Senhor. Foi um juízo que Deus praticou para deixar para exemplo. De lá para cá não se tem dito grande juízo como esse sobre pessoas dessa classe, a não ser, nós vamos ler, alguns reis praticaram o juízo de Deus contra esse tipo de pessoa, mas Deus deixou isso como um aviso, porque Ele quer salvar, quer libertar. Foi triste o fim deste povo, e também será o fim daqueles que não se arrependeram e não buscarem Deus, e não pedirem ao Senhor Jesus a libertação desse sentimento maligno. A questão é que Deus nos manda pregar e avisar, porque Ele mesmo quer salvar, quer libertar, mas a pessoa tem que querer deixar Deus trabalhar, e através das mensagens muitos serão despertados. O Senhor Jesus é o nosso legislador, segundo a palavra de Deus. Preste atenção sobre essa questão. Suas leis são eternas. A dos homens, a lei dos homens, perecerão, vão ter um fim. O inimigo de nossas almas tem suavizado o pecado entre as sociedades de todo o mundo, com apoio dos governos e até de algumas religiões que se dizem evangélicas. Estão vendo isso como uma coisa boa, como está escrito em Salmo 94, 20. Nós vamos ler. Na verdade, que muitos tipos de pecados estão sendo vistos nas nossas cidades como uma coisa normal, como uma coisa natural, mas isso está irritando a face de Deus. E muitos líderes religiosos, muitos pastores estão calados, porque se falarem vão comprometer o seu modo de viver, vão comprometer a sua glória das suas igrejas. Mas nós não estamos preocupados com glória. Se alguém nos rejeita, ou se alguém não gosta de nós, problema não nosso, da pessoa com Deus, porque estamos
pregando a palavra. O que estamos falando está na palavra de Deus. E queremos verdadeiramente levar muito mais o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus, a muitas pessoas que já embarcaram nas trevas, que estão presas nas garras de Satanás, nas algemas da vida. Há muitas pessoas que se envolveram no tóxico, buscando um meio de preencher o vazio da sua vida, buscando um meio de ser aceito, buscando um meio de aparecer, de mostrar, de se sentir realizado. Mas o homem não consegue ser realizado no pecado, só em Jesus Cristo, porque aquele que encontra Jesus encontra a vida eterna. E na verdade, o inimigo tem procurado ensinar no meio da sociedade. Ele é um impostor que está no meio de muitas coisas erradas, ou seja, todas as coisas erradas. Ele tem procurado suavizar o pecado, formulando leis, inspirando homens para que vejam isso de bons olhos. Mas Deus não vê pecado nenhum de bons olhos. Eu quero dizer isso para você. É um alerta para você. E Deus te ama, Jesus te ama. Ele não ama o pecado. Eu não estou ganhando nada com isso diante da sociedade, nem estou ganhando, lucrando financeiramente, porque eu não estou buscando lucro financeiro. Eu só sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me ordenou, porque há muitos irmãos meus que são homossexuais ainda, muitas irmãs que são mulheres lésbicas, e que Deus vai transformar em um nome do Senhor Jesus Cristo, porque muitos servos de Deus, evangelistas, estão percorrendo o mundo todo, em muitos becos, no meio de trabalhos, pregando, evangelizando, dizendo para o pecador: não vale a pena pecar, não vale a pena continuar, o fim é trágico, há uma esperança, há uma oportunidade. Jesus é o Senhor da glória, é o teu mestre, é o teu pastor, e Ele te dá a mão, Ele quer te libertar. Saia desse pecado. Mas a palavra de Deus condena tais leis. Inclusive no nosso país, no Brasil, estão querendo, de mão dadas, inclusive algumas religiões, aceitar legalmente casamento de homem com homem. Eu quero dizer publicamente, é uma abominação aos olhos de Deus. Deus vai condenar isso no fim, e Deus vai condenar os homens que estão criando essas leis. É um aviso de Deus, pelo servo do Senhor, por esse pastor, por esse profeta dos últimos dias. O Salmo 94, versículo 20 diz: podia, é uma pergunta, acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Eu sei que muitos governos querem colocar isso como lei por outros interesses, e muitas religiões também querem colocar isso como lei por outros interesses. Quando os pastores estão de mão dada com essa profanação, essa abominação por causa da mídia, por causa de prestígio, e não pregam a palavra do Senhor, na verdade, não amam o homossexual, porque se amassem, falaria a verdade, porque a verdade, ela manifesta, e o amor manifesta a verdade, porque está escrito, aleluia, é melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. E aquele a quem Deus ama, diz a Bíblia, e recebe por filho, Ele corrige. Por isso que Deus está me mandando pregar. Eu amo vocês, só não amo o pecado. Quero que você saia desse pecado. Não se esconda através das leis que vão sendo criadas em todo o mundo, porque elas não vão, aleluia, te livrar da condenação naquele dia. Que a única lei que vai permanecer eternamente é a lei do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o Deus eterno. Então, a palavra de Deus diz aqui que não pode associar o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei. Quantas pessoas estão criando leis com pretexto para praticarem a iniquidade, para praticarem o pecado, leis que defendem o mal, leis que ofuscam o entendimento das pessoas, porque quando se fala lei, há uma reverência, há uma obediência, mas atrás de muitas leis
estão lá. Aleluia.